Essa pandemia recolocou para a sociedade a importância do jornalismo. É assim que o jornalista e professor Juliano de Carvalho, da Unesp de Bauru, no interior de São Paulo, ressalta a necessidade da informação. Ele compartilhou sua visão sobre a cobertura da imprensa nacional e regional frente ao combate à Covid-19. A imprensa está colocando a importância de prestar serviço na cobertura como o primeiro elemento, ou seja, serviço de utilidade pública, orientação à população, entrevista com especialistas. Segundo, a imprensa está cumprindo um papel importante em estabelecer aquilo que o jornalismo científico, em parte a divulgação científica também aborda, que é entender que a mídia tem um papel importante de mediação da informação científica, de fazer esta ponte que o jornalismo sempre faz, que é tirar do linguajar científico, de uma linguagem mais específica, mais acadêmica, e decodificar isso para a população por meio do jornalismo. E terceiro, eu chamaria a atenção que nessa cobertura, de fato, nós temos a configuração de um jornalismo fortemente on news. Você vê emissoras abertas, você vê emissora de rádio, você vê os boletins gratuitos que vários jornais importantes do país e veículos de comunicação abriram suas assinaturas e suas coberturas específicas sobre a Covid. Então, eu destacaria esses 3 pontos como os pontos mais relevantes. E eu acho que essa pandemia recolocou, na verdade, na agenda, recolocou para a sociedade a importância do jornalismo. Ou seja, está demonstrando cotidianamente o quanto o jornalismo é relevante, o quanto o jornalismo tem de interesse público, o quanto que o jornalismo é necessário para a democracia. Aquilo que eu entendo que a mídia regional tem cumprido de maneira mais forte, mais enfática nesse período, que é trazer a informação que está mais próxima do cidadão. Ou seja, as entrevistas coletivas que são dadas pelos prefeitos municipais, a repercussão que tem, por exemplo, o isolamento junto ao comércio, junto a determinados setores, inclusive as contradições e as tensões que estão advindo desse espaço. A mídia regional tem feito uma cobertura grande, importante e, em larga medida, reproduzindo o formato da cobertura nacional. Eu entendo que esta mensagem da mídia regional tem chegado a setores amplos da sociedade, porque, historicamente, não só as pesquisas de opinião, mas de audiência, de aferição, têm demonstrado essa capacidade de propagação que a mídia regional tem. Agora, é importante que nós entendamos que acontece também um efeito contrário, e isso tem acontecido aqui, e isso tem acontecido em muitos lugares do mundo, e não só no Brasil, de que muitas pessoas têm uma overdose sobre essa agenda que está colocada no jornalismo, que é o Covid-19, o coronavírus, e em função de uma overdose de informações sobre isso, muitas pessoas ou têm buscado outros canais de informação e de entretenimento que não tenham essa agenda, ou têm buscado essa agenda de maneira mais relativa. Dizendo de outra maneira, muitas pessoas não têm buscado necessariamente o jornalismo tradicional quando elas não querem tomar conta com uma cobertura, com uma pauta que ocupa boa parte dos informativos diariamente nesses últimos meses. O que dá de dica para uma cobertura regional? Eu acho que, primeiro, é sempre importante nós pensarmos que a mídia regional tem todas as condições de colocar o cotidiano da comunidade na sua cobertura jornalística. A mídia local, comunitária, regional, ela tem a oportunidade de pautar uma angulação do jornalismo, uma angulação dessa cobertura e de outras que existem a partir da realidade. Por exemplo, pautas sobre a compre aqui na sua cidade, atividades que estão sendo desenvolvidas para gerar renda, ações de solidariedade com as pessoas que estão em dificuldade nesse momento, prestação de serviço específica. Então, se alguém precisa do auxílio emergencial, vamos dar informação sobre as agências bancárias e sobre a situação dessas pessoas na comunidade. Ou seja, a pauta regional, ela ganha uma relevância extraordinária
fundamental nesse momento de cobertura da pandemia. Por quê? Porque as pessoas vivem nas cidades, vivem nas localidades, e ali elas precisam encontrar apoio, sustentabilidade, solidariedade, condições de fazer a vida seguir funcionando com todas as adversidades que nós estamos vivendo. O número de ataques à imprensa já havia crescido no Brasil em 2019, aumentando 54% em relação ao ano anterior, segundo o relatório anual da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE. Durante a pandemia, e na maioria das vezes em protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro, atos de violência contra jornalistas vêm sendo cada vez mais frequentes. Nós temos uma conjuntura política, e especialmente uma onda muito conservadora, muito nacionalista, muito extremada, e uma forte onda de direita na política no mundo especialmente ocidental, e com matizes muito diferentes, de maneira muito enfática no Brasil, você tem assistido essa onda política como uma onda que rechaça a diversidade, a pluralidade e, quiçá, a democracia. E, claro, à medida em que você possa rechaçar, enfrentar, negar esses pilares, você vai negar uma das espinhas dorsais da democracia contemporânea, que é a imprensa. Ou seja, a imprensa, historicamente, tem o papel de não só fiscalizar o Estado, de não só acompanhar e apurar as ações do Estado, mas a imprensa, o jornalismo, tem a função de funcionar como um pêndulo importante nas democracias, que é colocar sobre as mesas as várias posições e as várias vozes possíveis. De um modo geral, eu entendo que a imprensa sofre um ataque. Se vocês acompanham os indicadores da Federação dos Jornalistas, da Abrage, das outras instituições que têm acompanhado o jornalismo, você percebe uma violência contra o jornalismo, uma violência contra jornalistas, uma forte violência contra as mulheres jornalísticas em âmbito nacional. Isso tem acontecido em todas as regiões, com maior e menor grau, e a violência tem saltado do discurso para uma violência de fato. E que não precisamos dizer, temos que repudiar de todas as formas dessa violência, temos que denunciar essa violência, temos que dizer que essa violência não é só contra uma profissão séria, importante, fundamental para o país, mas é uma violência e é uma ameaça ao que nós defendemos como democracia. Não há democracia quando as profissões não podem ser exercidas, como o jornalismo não pode ser exercido, quando a liberdade da sociedade de se bem informar não possa ser exercida. Isso não é democracia. Isso não é democracia. Então, esta violência tem acontecido nos mais diversos âmbitos. Eu não poderia dizer a vocês que aqui onde eu vivo, e a imprensa regional, tem tido uma prática violenta, como nós temos, a imprensa tem sofrido uma prática violenta, como a gente tem observado em âmbito nacional, especialmente por poderes institucionais. Mas os sites e a forma de violência que isso vai propagando para as pessoas, para instituições, isso vai aparecendo e vai criando uma cultura de violência também no âmbito regional, infelizmente.